Francisco, né? O Herbert, o Marcos de Paula, Larissa, Raimundo Donato, homens e mulheres desejosos em aprender, principalmente a nossa linguagem portuguesa, que é tão complexa, né? É tão difícil de se expressar, né? Primeiro, o que acontece? Nós temos aquela cultura, né, de estar sempre se comunicando com pessoas, né, com o vernáculo, né, do povão. A gente cria aquele hábito, cria aquele costume, cria aquele vício, né? E até uma vez eu falei com a irmã Liberdade, eu queria muito assim estar perto de homens que tivessem um vernáculo, né, mais envolvido, né, dentro, né, da, daquele vernáculo bem aperfeiçoado, né? E desde já eu quero muito agradecer ao senhor por aceitar o nosso convite e está aí na sua frente aí os seus alunos, né? Eu creio que Deus tem muito para falar através da sua pessoa. A paz do Senhor, irmão Fábio. Irmão Fábio, você está me escutando? O senhor está me ouvindo, pastor? Opa, agora sim, estamos se ouvindo. Eu ativei aqui, meu som estava desativado aqui, eu ativei. O senhor está me Pronto. ouvindo, né? Está Agora me ouvindo? os alunos estão ouvindo aí nosso professor? Se estão ouvindo, dá um sinal aí de ok aí. Olha aí, o Herbert está ouvindo, a Adriana, Raimundo Nato Ferreira, Francisco Cardoso. Tá aí. Pronto, irmão Fábio, aí Tá está, bom. os seus alunos, com certeza, vai estar em boas mãos, que com certeza, primeiro na mão de Deus e segundo aí nas suas mãos. Fique à vontade, a sala virtual é toda sua. Bem, prezados irmãos, boa noite a todos. Com enorme satisfação que eu estou aqui no sentido de auxiliá-los, né, nessa nossa aula de português. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que, como é a primeira aula, né, que nós estamos assistindo, talvez haja alguma falha na parte operacional. A minha câmera ela não está funcionando bem, né? Eu vou tentar dirimir esse problema para a gente dar início realmente à aula, né? Será inicialmente uma aula de 1 hora, talvez não aborde todo o assunto, porque tem outros assuntos que eu achei por bem ser ministrado, tipo a pessoa saber o que é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação, um intransitivo, bitransitivo, para poder nós termos uma ideia do que realmente, né, as funções do predicado. Isso aí vai ser muito útil no predicado, ok? Então, vamos dar início. Eu, fazendo hoje uma lição sobre o sujeito e predicado. Vejamos nossas considerações iniciais. Antes de iniciarmos o assunto de hoje, convém que sabemos o seguinte. Vejamos o que é uma frase. Frase é um conjunto de palavras ou mais de uma que, com uma entonação determinada, conseguimos comunicar algo. Certo? Por exemplo, silêncio
Silêncio é uma frase. Atenção, outra frase. Ao nós abrirmos uma boca, né, para falar, nós já estamos emitindo uma frase, embora essa frase não seja uma oração. Oração, mas não no sentido não é no sentido teológico, não. Vejamos depois o que é oração. Outra frase, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Faltou eu colocar aqui Espírito Santo. É uma frase, ok? Agora vejamos o que é uma oração. Como eu falei, não é uma oração, não diz sentido como que seja teológica, né? Eu vou orar, não é isso. Oração em português é o quê? É a frase que tem estrutura sintática composta por um sujeito e um predicado. Então, toda a frase que tem um sujeito e um predicado, ela é chamada de oração. Ou seja, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Aí você diz, professor, mas eu estou em dúvida. Afinal de contas, o que é oração e o que é frase? Bem, a frase é simplesmente você emitir um som, né, que não tenha sujeito e não tenha predicado. Então, não tem uma estrutura sintática. Quando eu digo silêncio, silêncio não tem nem sujeito e nem tem predicado. Adiantando um pouquinho, o predicado normalmente é tudo que vem depois de sujeito. É acompanhado de verbo. O predicado, normalmente, ele é acompanhado de verbo. Na frase anterior, vamos voltar à anterior, por favor, aí, pastor. Voltar à palavra anterior, que é silêncio, e aí no silêncio, né? Ó, silêncio. A palavra silêncio não tem sujeito. Tem algum verbo? Também não. Então, nem tem sujeito e nem tem verbo. Então, é uma frase, não é uma oração. A paz do Senhor tem sujeito? Tem alguém praticando alguma ação, executando alguma tarefa? Também não tem. Então, não tem sujeito e nem tem verbo. O verbo, ele dá início ao predicado. Então, é uma frase. Agora, ó, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Aí nós temos o sujeito, é aquele que pratica a ação. Quem é que salva? Jesus. Jesus é sujeito. E é o predicado, é tudo aquilo menos o sujeito. Por exemplo, salva, cura e batiza com o Espírito Santo. É o predicado. Entenderam bem aí a distinção entre frase e a distinção entre oração? Deu para entender? Alguém ficou com uma dúvida aí a respeito de saber o que é frase e o que é oração? A oração tem que ter sujeito e predicado, certo? Outro aqui, exemplo de oração, item 2. Eu já falei, né? E tem uma estrutura sintática. Vejamos aí, ó. O culto acontecerá amanhã. Aí eu faço a pergunta ao verbo. O que acontecerá amanhã? O que é que acontecerá amanhã? O culto. Então, o culto é o sujeito, né? Ele vai acontecer. E acontecerá amanhã é o quê? Predicado. Mas por que é o predicado? É tudo aquilo menos o sujeito. Então, o culto é o sujeito, né? E acontecerá amanhã é um predicado. Aqui, ó. O culto, sujeito.
acontecerá amanhã, predicado. O outro, Paulo é o maior evangelista. Quem é o maior evangelista? Paulo. Então, ele é sujeito. E o predicado é tudo aquilo menos o sujeito. Se eu tirar o Paulo, vai ficar o quê? É o maior evangelista, ok? Então, é o maior evangelista, o predicado. Observação. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Então, acho que ficou bem claro, né, pessoal? Né? Entre saber o que é oração e o que é predicado. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do que eu falei sobre esses dois tópicos, poderá fazer a pergunta, poderá dirigir a pergunta para mim. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida. Bem, então vamos prosseguindo aqui. Aquele da definição formal, né? Sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. É o nome que se atribui a um dos papéis que as palavras podem desempenhar quando se relacionam umas com as outras. Aqui está uma definição muito longa, mas o sujeito, na realidade, é aquele que se faz uma declaração, do qual se faz a declaração, ou pratica uma ação. O sujeito pratica uma ação, ou ele recebe uma declaração. Ok? Basta ver esses dois itens. Ou ele pratica a ação, ou ele recebe uma declaração. Ok? Vejamos agora o predicado. É o termo que declara alguma coisa sobre o sujeito. Caso o sujeito inexista, o predicado encerra em si mesmo essa declaração. Também aqui está um pouco longo. Eu diria que o predicado é tudo aquilo, você retirando o sujeito. É tudo aquilo menos o sujeito da oração. Tem a oração, você tirou o sujeito, o resto que sobrou é predicado. Ok? O sujeito tem sempre um núcleo que pode ser representado por pronomes pessoais retos, pronomes oblíquos, pronomes de tratamento, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, relativos, interrogativos, por substantivo ou nome. Bem, essa parte aí do pronome, a gente tem que partir do pressuposto que os irmãos tenham já a noção dos pronomes, né? Por exemplo, pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? São os pronomes pessoais do caso reto. Isso a gente aprende lá no início, acho que é na quarta série. Pronomes oblíquos. Me, mi, te, ti, tigo, né? Pronomes de tratamento. Vossa Excelência, Senhor, a Senhora, Excelentíssimo, Excelentíssima, são pronomes de tratamento, né? Normalmente se refere a autoridades, a pessoas, né, com cargos, com funções, né? Ok? Por exemplo, bispo, papa, pastor, são pronomes de tratamento, né? Pastor Diogo, pastor é um pronome de tratamento. Papa João VI, Papa, pronome de tratamento. Santíssima, também um pronome de tratamento. Ok? Pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo, o próprio nome está dizendo, demonstra. Demonstra. Por exemplo, aquele homem, aquele, eu estou demonstrando que é aquele homem. Né? Então, aquele é demonstrativo, porque eu estou indicando, estou demonstrando.
aquela mulher, aquela é um pronome demonstrativo. Esse livro, esse é um pronome demonstrativo, porque eu estou indicando esse livro. Aquele lápis, aquele é pronome demonstrativo. Eu estou demonstrando, ó, aquele lápis. Então, aquele é um pronome demonstrativo. Pronome indefinido é algum, algumas, algum, né? Então, indefinido. Umas, né? Ok? Pronomes ativos. Que, quem, o qual, a qual, os quais, né? São pronomes relativos. Por exemplo, vou dar um exemplo de pronome relativo. O aluno que estuda, aprende. Então, o aluno o que é um pronome relativo. Eu estou me referindo ao aluno. Eu posso substituir normalmente esse pronome relativo que pelo qual o aluno, o qual estuda, aprende. Então, que, nesse caso, é um pronome relativo. Ok? Ok, pessoal? Estão entendendo aí? Eu não Professor, não. professor, tem um texto da Bíblia que diz assim, essa frase, Certo. quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Como Isso. eu identificaria essa frase? É. Por exemplo, quem é este? Quem é este? Este é um pronome que demonstrativo, certo? Se referindo a Jesus, né? Quem é este? Este é Jesus, pronome relativo. E quem? Quem aí podíamos definir como relativo, é um pronome relativo. Quem é este o pronome? E ele é pronome relativo interrogativo, certo? Ele é ao mesmo tempo relativo e é interrogativo. Quem é este? Né? Se referindo a Jesus, que acalma até o mar. Né? Deu para entender aí, pastor? Ok. Então, a Bíblia é muito farta em exemplos, né? De pronomes relativos. Vou ver aqui se eu conto aqui, eu vou abrir aqui no. Vamos ver aqui. Estou procurando aqui. Vamos ver aqui. Aqui tem outros exemplos aqui. Mas vou, por exemplo, aqui não é propriamente relativo, mas aqui que pode explicar, por exemplo, essa palavra, esse verso aqui. Chegue a ti, é no Salmos. Salmos 119, versículo 169. Chegue a ti o meu clamor. Olha aí. Chegue a ti o meu clamor. Meu clamor, pronome possessivo. Né? Meu clamor, pronome possessivo. A ideia de posse. Então, chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento. Né? Dá-me. Esse me aí é um pronome o quê? Oblíquo. Dá-me. Pronome oblíquo. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Tua palavra é pronome possessivo. Tua, dá a ideia de posse. E aí está no Salmo 119, versículo 169. Aqui nós temos o meu, que é um pronome possessivo, tem um pronome oblíquo, que é me, dá-me, entendimento, e tem outro pronome
também possessivo, tua palavra. E tem um outro aqui oblíquo, chegue a ti. O ti aí também é um pronome oblíquo. Então, aqui nós temos 4 pronomes, né? 2 pronomes oblíquos e 2 possessivos. Inclusive, aqui não tem aqui no nossa aula aqui, pronomes possessivos. Acho que eu esqueci de colocar. Né? Ok? Mas vamos prosseguir aqui. Olha aqui. Observe. Quem esteve aqui? As flores murcharam. Os termos em destaque, estão em negrito aqui, estão exercendo a função de sujeito. Isto é, o seu núcleo. O núcleo é o elemento de maior importância, a qual a afirmação se refere quando o sujeito é expresso por mais de uma palavra. A identificação do núcleo é fundamental para se estabelecer a correta concordância entre sujeito e verbo. Vamos voltar lá a palavra, lá, por favor. Aí. Quem esteve aqui? Esteve aqui quem? Então, o quem aqui, ó, é sujeito, e ele está expresso por quê? Por um pronome. Ele é sujeito da oração. Quem esteve aqui? Se refere a quem substitui Jesus. Podia substituir uma outra pessoa. É o quem. Está substituindo uma pessoa. Então, é o sujeito. As flores murcharam. As flores. Tem o sujeito. As flores. O núcleo do sujeito. Flores. As flores constitui o sujeito. Flores é o núcleo do sujeito. E o as aqui, que acompanha o núcleo do sujeito, seria um adjunto adnominal, mas isso a gente vai ver mais adiante. Ok? Vamos prosseguir. Aqui, ó. Os lírios brancos embelezam os campos. Qual seria o sujeito aqui? Os lírios brancos. Os lírios brancos é o sujeito. Aí, mas tem aquilo que dá a ideia principal, né? Aquilo que caracteriza, dá a ideia fundamental do sujeito. É os lírios. Os lírios. Então, os lírios é o núcleo do sujeito. É a parte fundamental do sujeito mesmo. Né? O sujeito em si é o núcleo do sujeito. E então, o que seria brancos? O branco está dando uma qualidade, ele é um adjetivo. E nesse caso aqui, nós veremos mais adiante, mas eu estou adiantando, seria, como ele está dando uma qualidade ao núcleo do sujeito, ele passa a ser um adjunto adverbial. É um advérbio de qualidade. Ok? Então, como ele dá uma qualidade ao lírio, aos lírios, ele passa a ser um adjunto adverbial. E o núcleo do sujeito é lírios. E o os, que acompanha o núcleo do sujeito, é um adjunto nominal. Então, já vimos duas coisas aqui, como eu vou explicar mais adiante. Brancos, que é adjunto adverbial, com advérbio de qualidade, e o os, que é um adjunto adnominal, né? Que, na realidade, morfologicamente, leva o artigo definido, que é o a, os e as. Ok? Então, mas por que ele leva esse nome de definido? Porque ele define a coisa, define o objeto, define a coisa, o objeto, né? É isso aí.
Entenderam bem aí porque que ele é adjunto nominal? Porque ele define, né, o nome, okay? Ou a coisa. Por exemplo, o lápis, estou definindo, é o lápis. Né? Um lápis. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ficou embolado aí? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, viu? O pessoal está entendendo, né? Eu vou procurar ser o mais prático, né? O mais pragmático possível a respeito desse assunto. Até porque vocês não vão se submeterem a nenhum concurso, né? É apenas para a pessoa ter noção, já que vão, eventualmente, estar pregando, vão subir ao púlpito, e é preciso que a pessoa tenha essa noção, né? Ok? Então, pessoal, o sujeito, continuando, ok? O sujeito ele pode ser simples, é aquele que possui só um núcleo. Por exemplo, os sinos silenciaram. Como é que eu sei, professor, qual é o sujeito? Eu pergunto, faço a pergunta ao verbo. Quem silenciaram? Os sinos. Então, os sinos é o sujeito. O núcleo, só quero o núcleo do sujeito, sinos. E esse os que acompanha o sujeito? Adjunta nominal. Ok? Porque ele é um pronome definido. Morfologicamente, ele é um pronome definido. E sintaticamente, é um adjunto adnominal. Depois a gente vai ver com mais calma o que é adjunto adnominal. Entenderam aí, pessoal? Vamos ver o composto. Quando o sujeito é expresso por dois ou mais núcleos. Exemplo. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus. Veja bem aqui. Aí, como é que eu vou descobrir o sujeito da oração? Faço a pergunta ao verbo. Quem chegou ou quem chegaram aos pés de Jesus? Uns escribas e fariseus, é a resposta. Então, escribas e fariseus é que chegaram aos pés de Jesus. Então, tem dois núcleos do sujeito, escribas e fariseus. Então, ele é composto, né? Escribas e fariseus de Jerusalém. Então, veja bem, escribas e fariseus, eles são compostos, é porque tem dois núcleos. Não é porque escribas está no plural e fariseus está no plural, não. Poderia ser assim. Chegaram ao pé de Jesus um escriba e um fariseu. Chegaram ao pé de Jesus um escriba e um fariseu. Você veja que os dois núcleos estão no singular, mas como tem dois núcleos, ele é dito composto, sujeito composto. Não é porque eles estejam no plural, não. Plural não tem nada a ver em ser composto ou simples. Ele pode estar no plural e pode ser sujeito simples. Por exemplo, os escribas são hipócritas. Olha aí que exemplo estou dando agora. Os escribas, ou, aliás, fariseus, vou colocar os fariseus, pega mais, né? Os fariseus são hipócritas. Aí eu faço a pergunta: quem são hipócritas? Fariseus. Sujeito simples ou composto? Só tem um núcleo, fariseus. Fariseus são hipócritas.
Quer dizer, o sujeito está no plural, entretanto, ele é sujeito simples. Deu para entender aí, pessoal? Ok. Eu acho que ficou bem claro, né? Vamos ver aqui. Aqui ele fala aqui, ó. Observe ainda, na primeira oração, o sujeito vem antes do predicado, né? Em nossa língua, essa é a posição mais comum do sujeito. Na segunda, o predicado aparece antes do sujeito. Vamos voltar lá à palavra, a primeiro exemplo, aqui. Ó, aqui. Vejamos o que ele quis dizer aqui. Aqui ele falou em predicado, né? Pessoal, a ordem direta, tem uma ordem direta do ser humano falar, das pessoas falarem, né? Por exemplo, os sinos silenciaram. Na ordem vem os sinos, que é o sujeito, e depois vem o predicado. Essa é a ordem normal, ou dita em português, é a ordem direta. Okay? É a ordem direta dos elementos dentro de uma oração. Sujeito, predicado. Agora vamos para essa outra aqui, ó. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus. Está na ordem indireta. Primeiro vem o verbo aqui, que é o predicado, ó, e depois é que vem o sujeito. Se nós quiséssemos colocar na ordem direta, como seria? Uns escribas e fariseus, então chegaram ao pé de Jesus. Pode ser escrito assim? Pode, não tem problema nenhum. Tanto eu posso escrever na ordem direta, quanto na ordem indireta. Vai ficar de acordo de acordo com bem aprouver ao escritor, né, ao elemento que está redigindo. Aquele que está redigindo vai ficar a critério do redator, né? Ou na ordem direta ou indireta. O normal é a ordem direta. Vamos prosseguir? Vamos ver aqui. Alguém ficou com alguma dúvida aí sobre ordem direta ou indireta? Vamos ver aqui o sujeito inexistente. Ok, ok. Sujeito inexistente. Oração sem sujeito. São orações cujos verbos são impessoais, isto é, com sujeito inexistente. São verbos que não requerem pessoas, né? Nesse caso, o que interessa ao falante expressar é o acontecimento em si, sem relacioná-lo ao sujeito. Ocorre nos seguintes casos: com verbos que se referem a fenômenos meteorológicos ou fenômenos da natureza. Por exemplo, ventava durante a noite. O verbo ventar é um verbo impessoal. Ele não requer sujeito. Quem é que ventava? Não tem sujeito. O próprio verbo, ele é impessoal, ele não requer, ele não exige um sujeito. É fenômeno meteorológico ou fenômeno da natureza. Anoitece mais tarde ultimamente. Tem sujeito? Não, não tem sujeito. Quem é que anoitece mais tarde ultimamente? Anoitece, não tem. Sujeito não tem. Né? Quem ventava durante a noite? Não tem sujeito. São fenômenos da natureza. Então, são verbos impessoais. Ou seja, esses verbos, eles não flexionam. Ele disse que eles não flexionam. Haver, no sentido de existir, ou quando se refere a tempo decorrido. Isso aqui é muito importante. Esse aqui é um erro que muita gente boa comete.
Tá? Não é um, nem dois, nem três, não. É muita gente boa, doutores, tá entendendo? Engenheiros, médicos, pastores, presbíteros. Muita gente incorre nesse erro. Eu já vi demais. Estou cansado de ver. Então, é interessante que aquele que vai subir ao púlpito tenha essa noção. Por exemplo, ele quer flexionar o verbo haver. Por exemplo, haviam crianças doentes. Está errado, porque o verbo haver está no sentido de existir. Existiam crianças doentes. Existiam. Então, e se eu empregar o verbo existiam, flexionado, está errado? Está não. Existiam crianças, está correto. Mas se eu usar o verbo haver no sentido de existir, ele não flexiona. Ok? Não cometam esse erro. Ok? É como eu disse também. Haviam crianças no culto de domingo. Havia muitas crianças no culto de domingo. É o correto. Havia muitas crianças. Havia muita gente. Mas aí, esse exemplo que eu ia dar, não é o caso de eu dar agora, não, porque entra coletivo. Né? Vamos ficar nesse exemplo que eu dei aqui. Havia crianças, muitas crianças no culto de domingo. Ok? Ok, pessoal? Aqui esse é outro exemplo. Há 2 semanas não vejo. Tempo decorrido. Olha só aqui. Isso aqui é muito comum, rapaz. É muito comum a pessoa errar. Ele vai haver, quer dizer, 2 semanas. Houveram 2 semanas que não vejo. Errado. O verbo haver aí, dando ideia de tempo, ele é impessoal. Né? Ele não flexiona. Agora, um erro muito comum, quando é que eu uso há 2 semanas ou há 2 semanas com A? Pode ser usado, vocês vão encontrar muitas palavras, gente errando, muita gente empregando o A no lugar do H. O A, pessoal, é tempo decorrido, é tempo passado, é com HA. E o A, sem ser com HA, é tempo futuro. Exemplo, dê logo um exemplo aí. Ó, vou dar um exemplo. Daqui a 2 semanas haverá culto. Pronto. Há 2 semanas haverá um culto. Quer dizer, no futuro. Então, aí eu uso o A. Ok? Daqui a 2 semanas. Não é o H, é o A. O A simplesmente. Porque o A está dando a ideia de coisa futura. Mas aí muita gente incorre nesse erro. Mas é muita. É pouca, não. Inclusive, gente culta, viu? Engenheiro, médico, advogados. Entendeu? Entenderam aí, pessoal? Entenderam bem o que eu falei? Eu poderia ter escrito isso aqui com mais claro, mas me perdoe, pessoal, porque, inclusive, eu não ia nem hoje ministrar essa aula. É porque eu ainda fiz um teste de aula, com o pastor Diogo. Aí eu vi que eu poderia ministrar a aula. Então, não, hoje mesmo eu vou ministrar a aula. Mas nas próximas eu vou trazer outros exemplos mais detalhados, com mais minúcias. Está entendendo? A gente vai dissecar mais o assunto. Entendido aí, pessoal? Deu para entender aí essas duas colocações? O HA com o A. Só o A. Com certeza, viu? Olha, Mateus deu Estou vendo aqui. excelente, viu? Então, isso aí é que a gente tem que saber para evitar, né? Cometer essas gafes, né? Tem gente que não percebe, mas eu percebo. Mas
longe de mim de criticar, viu? Eu não estou aqui para criticar ninguém. É que eu digo, eu sou um pobre pecador, certo? Um pobre pecador. Eu sou um eterno aprendiz. Vamos aqui, outro. Fazer, referindo a fenômenos meteorológicos a tempo decorrido. Fazia 40 graus à sombra. Não é faziam, não. Fazia. Fazia 40 graus à sombra em Sobral. Fazia. Não é faziam 40 graus, não. Fazia quase 20 anos que não via. Fazia. Também não flexiona. Indicando tempo. Então, o verbo fazer indica tempo? Então, não flexiona. Quando a pessoa vai cumprimentar o outro, diz: ô, irmão, faz um ano que eu não lhe vejo, que eu não o vejo. Faz 10 anos que eu não o vejo. Né? Inclusive, o pronome certo aí é não o vejo, viu? Não é lhe vejo, não. Muita gente concorre também nesse erro, né? Fazia 10 anos que não lhe via. Não é lhe via, não. O ler aí é um objeto indireto. Ele requer o verbo ver, um pronome oblíquo direto. Eu não o vejo. O é pronome oblíquo direto. Não é não lhe vejo. Muita gente comete erro, também, muito erro. Okay? Então, são esses detalhes, né? Mas vocês são detalhes, né, irmão? É detalhe, mas estamos aqui para aprender, né? Estamos aqui para aprender, ok? Futuramente eu vou entrar em detalhes mais sobre a colocação desses pronomes oblíquos. Se é lê, ou é o, é a, lê, lá, lô. Por isso a gente vai ver. Outra aqui. C nas indicações de horas, data e distância. É 1 hora. São 2 horas. É 1 hora. São 2 horas. Quando você pergunta que horas são, são 2 horas, irmão. Hoje é dia 15. Veja aqui também, ó, indica datas. Hoje não vai dizer hoje. Hoje, você pode até dizer são, desde que você inclua o mês. Hoje são 15 de janeiro. Você pode. Né? Hoje são 15 de janeiro. Então, só ou você diz hoje é dia 15, você está especificando um dia 15, ou de hoje são 15 de janeiro. Né? Ok? Da minha casa à igreja são 3 quilômetros. Sujeito indeterminado. Então, não tem sujeito. Sujeito indeterminado é aquele que existe, mas não podemos ou não queremos identificá-lo com precisão. Existem 2 casos. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem referência a nenhum substantivo anteriormente expresso. Exemplo: fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem. Sujeito é indeterminado. Ele está na terceira pessoa, tá, fizeram. Quem é que fez o bezerro em Horebe? Não sei, fizeram. Não tem um sujeito definido. Né? Então, o sujeito é indeterminado. Dizem que o presbítero vai ser transferido para outra igreja.
Dizem. Quem te disse isso, irmão? Sei. Dizem. Então é indeterminado. Entenderam aí? Dizem que não haverá culto amanhã. Sim, mas quem que está dizendo? Rapaz, eu não sei, não. Estão dizendo aí, dizem. Mas você não sabe quem é, não, que sei não. Estão dizendo, dizem. Fizeram um bezerro em Horebe. Mas quem é que fez? Não sei. Fizeram. Não está claro, não. Ok? Deu para entender aí? Feito indeterminado. Quando, outro aqui, item 2, quando a partícula ser, o ser, né, vier ligados a verbos não transitivos. Aqui é que eu estou dizendo, nós vamos ter que ter uma aula com mais detalhe a respeito de verbo não transitivo ou verbo intransitivo, né? A mesma coisa. Verbo não transitivo ou intransitivo. Aí nós vamos ter que aprender o que é verbo transitivo, transitivo direto, transitivo indireto, verbo bitransitivo, verbo de ligação, para poder entender. Né? Por exemplo, aqui, ó. Era-se feliz naquela época. Esse verbo aqui, era, nesse cara aqui, é um verbo da terceira pessoa do singular, né? Verbo ser. Verbo ser. Era-se feliz. É um verbo intransitivo. Só que esse verbo ser também ele pode ser um verbo de ligação. No caso aqui, ele não é verbo de ligação, não. Ok? É um verbo intransitivo e está acompanhado da partícula ser. Aqui é um exemplo que aconteceu agora, mas que nós vamos voltar a ele futuramente. Ele requer aqui um estudo mais apurado. Que tem esse ser aqui, ele falou em verbo não transitivo, e acredito que talvez algum irmão não sabe o que é verbo intransitivo, né? Mas haverá a época oportuna, eu vou falar sobre isso. Talvez no próximo tema. Aqui é também outro verbo indeterminado, com verbos intransitivos, transitivo indireto, ó, verbo de ligação, na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. Aqui se vive bem. Verbo viver é um verbo intransitivo. Ele não pede complemento, ele não pede objeto direto, nem pede objeto indireto. Ó. Ou se aqui. Está acompanhado do verbo viver. O verbo viver é um verbo intransitivo. Ele não pede complemento. Não tem sujeito. Precisa-se de uma secretária. O verbo se aqui. Esse verbo precisar, ele é um verbo transitivo. Quem precisa, precisa de uma coisa. É um objeto, um verbo transitivo direto, né? A gente vai ter que estudar isso aqui com mais detalhes, né? Por exemplo, é, ven- vendem-se ovos. A gente vê muito aí, né? Vendem-se ovos. Vendem-se bicicleta. Consertam-se bicicleta. Fazem-se unhas. Olha só aí, olha aí. Se você for na rua e for olhar a quantidade de erro que você vê, é muito grande. Por exemplo, faz-se unhas, tá errado. Você vê muito aí na rua. Faz-se unhas, fazem-se unhas. Mas aí é um assunto que a gente tem que tecer um maior comentário. Né? Consertam-se bicicleta. Né? A gente vê muito, conserta-se. Conserta, no verbo consertar. No singular. Não é no singular, é no plural. Consertam-se bicicleta. Vendem-se ovos. Fazem-se unhas. Entendeu? Mas você vê
a granel na rua, esses erros, né? Vamos ver aqui o próximo aqui. Existe também a omissão do sujeito. Vamos passar aqui. Quando o sujeito é bastante claro, podendo ser omitido, ficando implícito na desinência do verbo. Desinência do verbo é a flexão do verbo. Estamos perto de terminar. Disse, então, que o sujeito é oculto, é sujeito elíptico ou sujeito implícito. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa de Antônio, Tonho e Tontonho. Tudo dá a ideia de Antônio, né? Então, aqui é a mesma coisa. Tanto faz ser oculto, elíptico ou implícito. Vou chamar sujeito elíptico, é a mesma coisa que sujeito oculto. Sujeito oculto é a mesma coisa que sujeito implícito. É a mesma coisa que Tonho, Tontonho e Antônio. Certo? Um exemplo bem rasteiro. Né? Oh, professor, irmão, mas se existe sujeito, é que ele está oculto. É fácil de entender. Olha só. Gosto de estudar a Bíblia. Aí você faz a pergunta: quem é que gosta de estudar a Bíblia? Eu gosto. Olha aqui o verbo. Eu gosto. Você sabe pelo quê? Flexão do verbo, pela desinência verbal. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Então, gosto de estudar a Bíblia, está o quê? Oculto. Eu. Quer dizer que ele existe, só que ele está oculto. Um sujeito elíptico, ou oculto, ou implícito. Merecias algo melhor. Quem é que merecia algo melhor? Tu. Né? Eu merecia, tu merecias. Olha só a flexão aqui. Não tem dúvida alguma. É tu. Mas como é que eu descubro? Faça a pergunta. Quem é que merecia? Quem merecia algo melhor? Olha a flexão do verbo. Merecia tu. Não tem outra. Vós merecias? Não. Eu merecias? Também não. Ele merecia? Não. Seria ele merecia. Então não pode ser ele. Né? Aqui é tu. Tendes paciência de Jó. Né? Você está dizendo, tendes paciência de Jó, irmãos. Tende paciência de vós, né? De Jó. Tende paciência de Jó. Qual é o sujeito? Vós. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos. Vós tendes, eles têm. Não é nem eu, nem tu, nem ele, nem nós, só pode ser o vós. Está claríssimo. Só que ele está subentendido. Ele está, ou seja, oculto, está escondido. Mas se nós formos para desinência verbal, a gente vai encontrar o sujeito. Sujeito oculto. Né? A omissão. Ok, pessoal? Aqui eu pergunto se... Aqui a gente fica por aqui, né? E eu pergunto se tem alguma dúvida aí. Algum dos irmãos tem alguma dúvida? O professor deixou bem claro aí. Se tiver alguma dúvida, faça a pergunta. Não se acanhe. É muito importante a pessoa, quando vai pregar no púlpito, né, saber usar as palavras certas. Saber usar a palavra certa, né? Até muita gente tem dificuldade, às vezes, de ler a Bíblia, porque ele tem pouco conhecimento, né, do português, né? Aí fica difícil ele entender, né? Entender muita coisa. Eu diria que a Bíblia é um manancial de palavras eruditas do nosso vernáculo. Se você quer aprender português, a língua mater, abre a sua Bíblia
e vá estudá-la. Não apenas ler a Bíblia, como quem está lendo um romance, mas procurar ler a Bíblia. Não é querer muito, mas eu, quando estou lendo a Bíblia, eu pego no mínimo 3 a 4 Bíblias. Tem a Bíblia de Estudo da Thompson, pego a NVI, pego a Bíblia Aplicação Pessoal, pego também o Atlas, né? O Atlas Bíblico, lançado pelo CPAD, que ele te leva ao contexto bíblico, nos tempos bíblicos, nos tempos históricos, né? Dá um pouco de arqueologia, para você se situar e saber por que foi empregado determinada palavra, o que ela significa. Você vai enriquecendo o teu vocabulário, né? Não para você ficar uma pessoa erudita, e não é o caso. Não é o caso de ficar erudito, mas para entender melhor, né? Eu digo que é melhor você saber pouco, mas entender, né, o que está sendo dito na palavra de Deus, né, do que ter grande conhecimento, ser um grande orador, e eu diria até mais, que o mais importante é a unção. É a unção. Né? Eu mesmo, aqui é um parênteses meu aqui só, eu mesmo tive vontade de frequentar um curso de teologia aqui mesmo em Fortaleza. Eu tenho tempo para isso, teria tempo, mas eu vi que eu ia ser mais um teólogo teórico, cheio de cultura, de teologia, de mestrado em teologia, bacharelado em teologia, né, palavra erudita, muita filosofia, muita psicologia. Mas e cadê a unção? O cara vai para o púlpito e prega palavras bonitas, uma excelente oratória, né? É fleumático, fleugmático, do falar na oratória, mas cadê a unção? O camarada termina, só deu o recado, conta o recado, mas faltou a unção, que é o mais importante. Isso no meu entendimento, no meu humilde entendimento. Okay? Pessoal, irmãos, foi um prazer. Desculpe, porque foi quase no improviso, não estava previsto eu ministrar hoje. Hoje eu fiz um teste, né, com o pastor, se era possível ministrar a aula, mas graças a Deus, Deus e o Espírito Santo me guiou e eu consegui. Eu pergunto se os irmãos entenderam o que eu falei, porque também eu tenho um problema na minha fala, né? Eu fui submetido a uma cirurgia e foi retirada uma corda vocal minha. Então, vai fazer agora em maio 3 anos que eu perdi uma corda vocal. Então, a minha voz ela não ficou tão potente, entendeu? Mas eu glorifico, magnifico, louvo o Senhor Jesus por Ele ter me dado esse grande livramento. Eu fui submetido à cirurgia e, graças a Deus, estou curado. Até porque quem fez a cirurgia foi o médico dos médicos, né? O grande Jeová, o grande El Shaddai, né? O Altíssimo. O médico foi apenas um instrumento na mão de Deus. E olha que era um tumor maligno, cancerígeno, certo? Mas o Senhor Jesus me mantém de pé até hoje. Ele deve ter um propósito comigo, né? Ele é muito misericordioso, né? Então, só pela infinita misericórdia de Deus. Não sou merecedor, sou um pobre pecador, até porque se eu fosse se eu não dependesse de Deus, não fosse a misericórdia dele, com certeza eu já teria bebido o cálice da ira de Deus, né?
até porque ele diz mesmo que não há nenhum justo na face da terra, né? E a nossa justiça, aos olhos dele, é como um prato, um muro caiado, né? Seria uma imundície, não é isso? Um muro caiado. Bem, irmãos, é isso aí. Muito obrigado. Até uma próxima, né? Se Deus quiser. Amém. Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão em Cristo, irmão Muito obrigado. Fábio. Uma bênção de Deus. É muito importante o aluno, a aluna, né, estar próximo de homens, né, que têm essa competência, que nos ajuda a dar essas orientações, né, que edifica a nossa vida. Não quer dizer, é lógico, uma coisa que ele falou é de suma importância. Conhecimento, mais unção, são essenciais para a vida do cristão, né? É necessário, todos nós, estar não somente com conhecimento, mas também com a unção de Deus. Irmão Fábio, muito obrigado por essa magnífica aula. Estou muito feliz, né? Foi desafiador, né? No caso, tivemos aqui um treinamento bem rápido e deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Quando é que é a próxima? Quando é que é a próxima, pastor? Pronto. Eu vou aqui organizar com os alunos a próxima, vou conversar com eles, aí tá bom. repasso para o senhor, tá bom? Tá legal. Tá bom. E com certeza o senhor vai ter outras aulas e nós vamos precisar muito do seu conhecimento. Para mim será um grande prazer contribuir, né? Ser um tiquinho, né? Já é uma bênção, com certeza. Muito obrigado, pastor. Boa noite. Boa noite e a paz do Senhor, meu Fábio. Que Deus te abençoe. Muito bem, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus dê uma bênção, uma vitória para cada de vocês. Como ele já saiu, o irmão Fábio, ele é coronel do Exército, viu, gente? Ele é coronel do Exército, aceitou Jesus, veio para Sobral, recebeu o batismo com o Espírito Santo, o coronel Fábio, e ele é assim, tem uma bagagem, né, imensa, né? Se eu for contar aqui a bagagem do homem, não tem, né? Mas ele tem muita humildade, é um homem cheio da graça de Deus, é um homem que realmente, né, tem nos dado apoio muito maravilhoso. Gente, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Fevereiro, vamos ter novas aulas, novos desafios. Então, que Deus abençoe a todos, muita vitória, em todos os sentidos, é o desejo, e com fé, eu professo nessa noite para todos vocês, a vitória é nossa. Amém? Que Deus abençoe a todos, até segunda-feira que vem. A paz do Senhor para todos.